garoto de 13 anos se ajoelha diante do pai, chorando e implorando para não lutar. E o pai queima metade do rosto dele na frente de uma plateia e o expulsa de casa. 3 anos depois, esse garoto tem tudo que ele jurou que queria: a família, o trono e a aprovação de seu pai. Só que ele está mais infeliz do que nunca. Porque o Zuko descobriu uma coisa que você finge não precisar. Honra não é respeito, não é aprovação, não é ganhar uma discussão e não é o que seu pai ou seus amigos pensam de você. Honra é uma coisa muito mais chata, muito mais difícil e muito mais rara do que isso. E encarar o que ela realmente é cura mais do que você imagina. Nesse vídeo eu vou te mostrar 6 virtudes que o Zuko desenvolve e cada uma delas tem um contraponto exato na tua vida que você está evitando agora. Eu vou te mostrar porque a cena da cicatriz não é sobre abuso paterno, e sim sobre uma armadilha que você caiu hoje de manhã sem perceber. E além disso, você vai ver o momento exato em que o Zuko vira herói, que não é quando você está pensando. Mas antes, você não vai se identificar com o Aang, nem com a Katara, nem com o Sokka nesse vídeo. Você vai se identificar com o Zuko, e eu te garanto que vai doer um pouquinho, mas no final vai te fazer bem, porque o Zuko é você, mesmo que você não admita. O príncipe que nunca foi prodígio. Antes da cicatriz, antes da obsessão e antes da raiva, o Zuko era só um garoto. Um garoto que aos 3 anos de idade correu para tentar salvar um caranguejo da maré que ia se afogar. Um garoto que chorava quando via um animal sofrendo, perguntava para a mãe que se machucar os fracos era errado, que em uma festa da família real preferia ficar brincando com a mãe do que treinando dobra de fogo com a irmã. E presta muita atenção nisso aqui agora, porque essa é a primeira coisa que a série te conta sobre Zuko e é a coisa que quase todo mundo esquece. O Zuko nasceu com um tipo errado de coração para a família errada. A Azula era o prodígio. Ela já dobrava fogo de forma perfeita aos 6 anos de idade. Matava bichinhos sem pestanejar e sorria quando via o irmão dela sendo humilhado pelo pai. Já o Zuko não. O Zuko falhava no treino. O Zuko tinha medo e o Zuko sentia dó. E enquanto a Azula era chamada de filha afortunada, o Zuko escutava do próprio pai uma frase que ia marcar ele pela vida inteira. O meu pai disse que ela nasceu com sorte. Disse que eu tive sorte por nascer. Presta atenção em como essa frase sobe pela tua coluna, porque eu aposto que você tem uma versão dela na tua vida. Talvez seja um professor que disse que você ia até onde desce, talvez um pai que ao ver o irmão tirar 10 perguntou por que você não era igual, talvez um chefe que na reunião falou que fulano é naturalmente bom enquanto você tem que se esforçar mais. Tudo isso porque a gente vive numa cultura que venera o prodígio. A gente quer ser a criança que já nasce sabendo, o Aang que domina o ar aos 12, o Mozart que compõe aos 5, o jogador de futebol que acerta o primeiro chute. A gente sonha em ser aquele sobre quem dizem que é um talento natural. E quando a gente descobre que não é esse tipo de pessoa, que a gente precisa ralar, tropeçar, errar e refazer, uma parte da gente se convence que isso é um sinal de fracasso. Mas aqui tá o segredo que Avatar coloca nas entrelinhas da série inteira sem ninguém perceber. De que a Azula tinha o talento, só que o Zuko tinha o que era necessário. E o que é necessário não cabe numa explosão de fogo azul e não cabe num prodígio de 6 anos matando um passarinho. O que é necessário é outra coisa. E a série vai levar 3 temporadas pra te mostrar o que é isso. Por enquanto, fica com isso aqui na memória. O Zuko não é o herói da história dele porque ele é incrível. Ele é o herói da história dele porque ele é comum. E porque pessoas comuns, quando escolhem o certo, viram a coisa mais rara do mundo. Mas esse garoto comum, com o tipo errado de coração pra família errada, vai receber um chamado muito cedo. E o chamado dele não vai ser uma porta que se abre, vai ser uma porta que se fecha, e na cara dele, com fogo. Porque a maioria das pessoas assistem a cena do Agni Kai e saem dela achando que o Zuko é a vítima. E sim, ele é a vítima porque o Ozai é um monstro, e não tem discussão nisso. Mas se você parar a análise aí, você perde o vídeo inteiro. Porque preste atenção, o Zuko não é queimado porque ele desafiou o pai. Ele é queimado porque ele se recusou a lutar. E essa diferença parece pequena, só que ela é a chave para entender tudo. O Ozai não queria que o Zuko concordasse com ele. O Ozai queria que o Zuko lutasse, mesmo que contra ele. Porque na cabeça do Ozai, lutar é a única forma de existir. Se você não luta, você não é ninguém. Se você hesita, ou você pondera, ou você tem empatia, você é considerado fraco. E a fraqueza no mundo do Ozai é a doença que precisa ser queimada. E preste atenção nisso. O Zuko passa as próximas 3 temporadas inteiras acreditando que o pai dele tinha razão. Ele acredita que a cicatriz dele é merecida. Ele acredita que ele é fraco. E ele acredita que a única forma de voltar a existir é provando que ele sabe lutar. E é por isso que ele caça o Aang pelo mundo inteiro. Não porque ele odeia o Aang. Não porque ele quer capturar o Avatar. Ele caça o Aang porque ele está tentando se livrar da própria fraqueza. E ele acha que se ele pegar o Avatar, ele vai se sentir forte. Mas a fraqueza que ele está tentando queimar
aquela compaixão, aquela sensibilidade, o coração que chorava pelo caranguejo, é exatamente a coisa que vai salvar ele no final. Mas ele só não sabe ainda. E para entender a primeira virtude que ele vai ter que aprender, a gente precisa falar do maior professor do Zuko, que é um cara que bebe muito chá, perde no Pai Show de propósito e solta as frases que aparentemente são bobas, mas que são algumas das lições mais densas da série inteira. E a gente precisa falar dele, do tio Iroh. Primeira virtude, humildade. O Iroh é de longe o personagem mais subestimado pelo espectador jovem, porque à primeira vista ele é só o alívio cômico, o tiozão gordinho que bebe chá e joga Pai Show e faz aquelas piadinhas bobas. Mas o Iroh é a coisa mais próxima de um filósofo ambulante que essa animação já fez, porque o Iroh perdeu um filho na guerra. Ele deveria ter sido o Senhor do Fogo, mas ele abdicou do trono depois que viveu a dor mais brutal que um pai pode viver. E ele usou essa dor para se transformar em outra coisa. Ele não é sábio porque ele leu livros, e sim, ele é sábio porque ele foi destruído e reconstruiu do zero ele mesmo. E é isso que faz o conselho dele doer, porque quando o Iroh fala do sofrimento do Zuko, ele não tá só teorizando, mas sim se lembrando, porque o Iroh aceita o Zuko exatamente como ele é, mesmo quando o Zuko é insuportável. E olha que o Zuko adolescente é insuportável, vamos ser honestos. Mesmo quando o Zuko grita com ele, chama ele de preguiçoso, humilha ele, o tio Iroh continua ali, servindo chá e esperando. E é essa aceitação incondicional que vai lentamente desarmando o Zuko, porque o Zuko nunca experimentou isso antes. E uma coisa que a psicologia já provou é que ninguém muda sendo aceito com condição. A gente só muda quando alguém aceita a gente no nosso pior. E mesmo assim, aposta que a gente pode ser melhor. O Ozai aposta contra o Zuko. Já o Iroh aposta no Zuko. E esse é o primeiro combate filosófico da série. Só que o Zuko ainda não percebeu que esse combate está acontecendo. Existe uma cena do livro 2 que eu considero que tem um dos melhores diálogos dessa série inteira. O Zuko está tentando aprender a redirecionar o raio. O Iroh ensinou a técnica para ele, mas o Zuko não consegue gerar o raio, porque só os dobradores de fogo mais poderosos conseguem, assim como a Azula e o seu pai. Mas para praticar a redireção, ele precisaria que alguém atacasse um raio contra ele. E o tio Iroh se recusa, porque isso é perigoso demais. Mas então o Zuko sobe até o topo de uma montanha durante uma tempestade e olha para o céu e começa a gritar, implorando para que o universo acertasse ele com o raio, gritando: Você sempre jogou tudo que podia em mim, mas eu aguento, e agora eu posso devolver! E a maioria das pessoas vê essa cena e pensa que o Zuko tá desafiando o destino, ou provando a sua coragem, ou só, sei lá, tendo um surto adolescente e muito bonito esteticamente. Mas não é nada disso, porque o Zuko não tá falando com o céu, ele tá falando com o pai dele, com a vida dele, com tudo que já bateu nele. E ele tá dizendo uma coisa muito específica, ele tá dizendo que ele merece apanhar, e que talvez, se ele aguentar, ele valha de alguma coisa. E essa cena não é sobre coragem, é sobre auto-ódio. Ele quer ser atingido porque no fundo ele acha que merece. E se ele sobreviver, ele prova pra ele mesmo que ele não é fraco, de que a cicatriz no rosto foi merecida e de que o pai dele tinha razão. O Zuko naquele momento é a versão exata do cara de 22 anos que acorda às 4 da manhã pra tomar um banho frio não porque ele quer saúde, mas porque no fundo ele se odeia. E a dor virou a única forma dele se sentir vivo. É aquele cara que treina pesado demais e come de menos, dorme de menos e chama isso de disciplina, quando na verdade é só um castigo disfarçado. A cena do raio é o ápice de uma coisa que o tio Iroh já tinha tentado ensinar o Zuko umas 10 vezes, que é: você não pode dominar o raio enquanto tiver vergonha de si mesmo. E o Zuko responde a frase mais honesta e mais errada da série inteira: mas eu não sinto vergonha, eu tô mais orgulhoso do que nunca. E é aí que o tio Iroh solta o que eu considero uma das linhas mais filosoficamente densas de toda a animação. O orgulho não é o oposto da vergonha, o orgulho é a fonte dela. Humildade é o único antídoto contra a vergonha. A gente cresce achando que orgulho e vergonha são opostos, que quem tem orgulho não sente vergonha, e quem sente vergonha não tem orgulho. Um cancela o outro. O tio Iroh tá dizendo que é exatamente o contrário. O orgulho é um escudo que a gente ergue contra a vergonha. A gente se orgulha porque tem medo de ser exposto. A gente infla o peito porque tem medo de ser visto como é. E acredite ou não, Aristóteles já tinha dito isso há 2000 anos atrás. Porque, para ele, o cara verdadeiramente grande, o cara de alma grande, é o que consegue olhar para o próprio erro de frente, não precisando se defender ou provar alguma coisa, porque ele se sustenta. Humildade, no sentido grego, não é se rebaixar. Humildade é ver com clareza, ver o que você é, o que você não é e o que você pode virar, sem teatro e sem escudo. E aqui está o espelho que eu prometi. Pensa nas últimas vezes que você se defendeu de uma crítica
que no fundo você sabia que era verdade. Pensa em quantas vezes você levantou a voz numa discussão, não para estar certo, mas para não ser exposto. Pensa em quantas vezes você postou alguma coisa, mostrou uma conquista, comprou uma roupa, treinou pesado, não porque você queria, mas porque você precisava que alguém visse. Isso não é orgulho, isso é vergonha vestida de orgulho. E a boa notícia é que humildade não exige que você se destrua. Muito pelo contrário, a humildade grega é um convite. Você tem que olhar para si mesmo e dizer que eu sou exatamente isso e tá tudo bem. Eu posso crescer daqui, mas aprender a humildade é o primeiro passo, porque o Zuko carrega desde os 13 anos uma coisa queimando por dentro, uma coisa que ele nunca soube usar direito. O Zuko precisa aprender a diferença entre a raiva que destrói e a raiva que constrói. Segunda virtude, a ira justa. A maioria das pessoas acha que raiva é coisa de descontrolado, de quem perdeu a linha e de quem precisa fazer terapia. A ira justa, no sentido que o Zuko vai ter que aprender, é a raiva carregada como uma ferramenta e não como um acidente. E a série te ensina isso repetindo a mesma cena 2 vezes, só que com 3 anos de diferença. A cena que banha o Zuko da Nação do Fogo começa com ele fazendo uma coisa correta. Aos 13 anos ele entra numa sala de reunião de guerra e um general propõe usar uma divisão inteira de soldados novatos como isca, mandando eles à morte certa para atrair o inimigo. E o Zuko levanta a voz, fala que aqueles soldados são leais à Nação do Fogo e que mereciam mais do que ser descartados como peças de xadrez. E ele tá certo. A raiva dele ali é justa. É indignação moral. É um garoto vendo uma injustiça e se recusando a ficar calado. Só que no mundo do Ozai, ter razão não importa. Importa como você demonstra sua razão. O problema do Zuko não foi o que ele falou, e sim como ele falou. Ele explodiu, levantou a voz contra um general. Não escolheu o momento certo, não escolheu o tom e deixou a indignação virar impulso. E o impulso virou uma humilhação pública. E aqui a série faz uma coisa filosoficamente brilhante, porque ele mostra que a raiva justa, quando mal calibrada, é tão destrutiva quanto uma raiva injusta. O Zuko perdeu o direito à própria indignação porque ele não soube carregar ela. Sêneca, um filósofo romano, dizia uma coisa desconfortável. Ele dizia que a raiva descontrolada não é uma emoção útil, e nunca é. Ele não está falando de indignação ou firmeza. Ele está falando do momento em que a emoção controla você em vez de você controlar ela. Para Sêneca, o problema da raiva é que ela promete clareza e entrega cegueira. Ela te convence que você está pensando rápido, quando na verdade você já parou de pensar. Meio que a raiva é uma fera. Na coleira ela te protege. Agora solta ela e ela te come primeiro antes de comer qualquer outro. E é isso que acontece com o Zuko. A indignação correta vira impulso. O impulso vira um grito. O grito vira um duelo. O duelo vira uma cicatriz. E a cicatriz vira o banimento dele. 3 segundos de emoção descontrolada custaram 3 anos de exílio. E agora pensa na tua vida. Quantas vezes você mandou aquela mensagem que você não devia ter mandado? Quantas vezes você falou uma coisa verdadeira no momento errado, do jeito errado, com o tom errado e estragou tudo? Quantas vezes você tinha razão e ainda assim perdeu? É isso que a raiva descalibrada faz. Pega o teu melhor argumento e entrega embrulhado de lixo para a pessoa errada. O Zuko passa os 2 livros inteiros aprendendo isso do jeito mais difícil possível. Cada vez que ele explode, ele perde. Ele persegue o Aang com fúria e fracassa. Ele enfrenta o Almirante Zal com fúria e fracassa. Ele grita com o tio Iroh com fúria e fracassa. A raiva dele sempre tem razão. E sempre perde. E aí no livro 3, a série faz uma coisa genial. Ela simplesmente repete a cena. O Zuko agora tá mais velho e aceito como um herdeiro. Tá sentado em outra reunião de guerra. E o Ozai propõe uma coisa ainda pior. Propõe queimar o reino da Terra inteiro. Um genocídio. Um continente inteiro em cinzas. E o Zuko olha para aquilo e não fala nada. A cena é desconfortável porque parece que ele tá concordando com aquela situação. Mas ele não tá. Ele tá fazendo a coisa que ele não sabia fazer aos 13 anos. Ele tá segurando a fera. Ele tá deixando a raiva queimar por dentro sem deixar ela virar um impulso. Tá esperando o momento certo. Tá transformando a indignação em estratégia. E 3 episódios depois, no dia do Sol Negro, ele usa essa raiva acumulada, destilada e controlada para confrontar o Ozai de frente. Dizer tudo o que ele precisava dizer e finalmente desertar da Nação do Fogo. A mesma raiva que baniu ele aos 13 foi a raiva que libertou ele aos 16.
A diferença não é a intensidade, a diferença foi o domínio dela. E é isso que Aristóteles chamava de phronesis, a sabedoria prática. Sentir a emoção certa, na intensidade certa, pela razão certa, no momento certo. É uma das coisas mais difíceis que um humano pode desenvolver. E a maioria nunca chega lá. Passa a vida inteira ou engolindo tudo, virando capacho, ou explodindo tudo e virando o cara que ninguém aguenta mais. E a virtude está no meio, e o meio é mais difícil que qualquer um dos dois extremos. Pensa na última vez que você ficou com raiva de verdade. Não é irritadinho, mas aquela raiva de verdade. Você usou essa raiva como combustível ou ela usou você como combustível? Porque a raiva controlada te acende, vira gasolina pro teu motor, te faz acordar cedo, treinar, estudar, construir. Já a raiva descontrolada te queima, te faz mandar mensagem idiota, gritar com quem não merece e quebrar o que você demorou para construir. A mesma emoção e dois destinos opostos. E o que determina qual dos dois vai acontecer não é o quanto você sente, é como você carrega. O Zuko aos 13 carregou a raiva como uma criança carrega vidro quente, soltou no primeiro reflexo. O Zuko aos 16 carregou como um adulto carrega uma ferramenta, com cuidado, propósito e no momento certo. Essa é a diferença entre ser banido e ser livre. Mas tem uma coisa que o Zuko ainda precisa aprender. Uma coisa que ele confunde com virtude a história dele inteira. E que na verdade é o disfarce mais bem elaborado de um vício dele. O Zuko acha que ele é perseverante, mas na verdade ele é só teimoso. E quando ele descobrir a diferença entre os dois lados vai ser tarde demais. Ele já vai ter traído a única pessoa que amou ele de verdade. Terceira virtude, perseverança. A maioria das pessoas acha que perseverança é nunca desistir, aguentar o tranco, apertar os dentes e seguir. Mas a perseverança no sentido que o Zuko vai ter que aprender é saber a diferença entre continuar e insistir. E o arco dele é um alerta sobre o que acontece quando você confunde as duas coisas. Existe uma frase que a mãe do Zuko diz pra ele na infância que aparentemente é o elogio mais lindo que uma mãe pode dar pro filho. Esse é você, Zuko. Alguém que continua lutando mesmo quando é difícil. Essa frase vira uma das âncoras da identidade dele. É o que ele repete para ele mesmo quando ele tá exausto, quando tá humilhado ou quando tá prestes a desistir. E é aqui que a animação faz uma coisa cruel e genial ao mesmo tempo. Porque essa frase, que parece ser a bússola moral dele, é também a armadilha mais sofisticada do arco dele. A mãe disse aquilo consolando um garotinho que tinha falhado no exercício de dobra de fogo. Era uma criança frustrada com uma habilidade. Só que o Zuko pega essa frase, tira ela do contexto e transforma numa doutrina, numa regra de vida. E é aí que a perseverança vira teimosia, porque uma coisa é não desistir de aprender, e outra coisa completamente diferente é não desistir de estar errado. Para e pensa, o que o Zuko faz durante esses 3 anos de banimento? Ele persegue uma criança de 12 anos pelo mundo inteiro. Ele arrasta o tio dele, que perdeu o próprio filho na guerra, para mares congelados, desertos, reinos hostis, queima a vida inteira das guerreiras Kyoshi para capturar o Aang, congela quase até a morte no Polo Norte porque se recusa a largar o corpo inconsciente do Aang, quando qualquer pessoa sensata já teria desistido. Ele não está perseverando, ele está obcecado. E aqui está a distinção que a maioria dos vídeos de desenvolvimento pessoal no YouTube não tem coragem de fazer. Perseverança é continuar numa direção que ainda faz sentido. Teimosia é continuar numa direção que já provou que não leva a lugar nenhum. A pessoa perseverante revisa os dados, tropeça, levanta, ajusta a rota e aí sim continua. Agora a teimosia tropeça, levanta e tenta o mesmo caminho que a derrubou, achando que dessa vez vai dar certo. E o Zuko, durante os 2 livros inteiros, é o caso clínico mais bem desenhado de teimosia disfarçada de virtude que a televisão já produziu. Ele falha em capturar o Aang no primeiro episódio, falha no 10º, falha no 20º e mesmo assim ele tenta o mesmo método. Ele chama isso de honra, de destino, de que eu sou alguém que não desiste. E não é. É só um cara que tem medo de parar e pensar. Porque se ele parasse, ele teria que encarar que o chamado dele é envenenado, que a missão dele é uma farsa e que ele tá gastando a juventude dele tentando recuperar a aprovação de um pai que nunca vai aprovar ele. A teimosia quase sempre é medo disfarçado de força. E é aí que chega Ba Sing Se. Essa é talvez a melhor cena da série inteira para entender o Zuko. E a maioria do público não percebe a profundidade do que está acontecendo ali. O Zuko passou semanas vivendo uma vida simples com o tio Iroh, trabalhando numa loja de chá, saindo num encontro com uma menina, dormindo em paz pela primeira vez em anos. E a cicatriz dele começou a lentamente parar de doer. Ele estava se curando de verdade. Mas aí a Azula aparece oferecendo o caminho de volta. A aprovação do pai, o trono, a glória.
exatamente tudo aquilo que ele perseguiu durante os 3 anos de exílio. E naquele salão de cristal, o tio Iroh implora. A Katara, que tá ali vulnerável, compartilhando com ele a dor de ter perdido a mãe, e o Aang tá caído no chão. E o Zuko tem uma escolha real, talvez a primeira escolha verdadeira da vida dele. E ele escolhe a Azula. Ele trai o tio Iroh e entrega o Aang a Katara. E o espectador descobre em tempo real uma coisa assustadora. O Zuko não estava mudando porque ele queria mudar. Ele estava mudando porque não tinha outra opção. E no segundo em que a opção antiga voltou a ser viável, ele pulou de cabeça nela. E isso é teimosia da forma mais pura. É a recusa em abandonar a identidade velha, mesmo quando a identidade nova tá literalmente te salvando. E olha, antes que você ache que isso é exclusividade de personagem de ficção, pensa numa coisa. Pensa naquele relacionamento que você sabia que não fazia bem pra você, mas que você voltou 3, 4, 5 vezes. Pensa naquele emprego que você odiava, mas não conseguia largar. Pensa naquele hábito que você sabe que está te destruindo, mas que você volta para ele toda vez que uma coisa melhor começa a dar certo. E relaxa, porque todo mundo aqui já foi o Zuko nesse momento. A gente não sabota o que está ruim na nossa vida. A gente sabota o que está começando a dar certo. Porque o ruim é familiar e o certo é assustador. E o Zuko, ao trair o tio Iroh, acabou de garantir a coisa mais cara que um ser humano pode pagar. Ele vai precisar viver as consequências da escolha errada antes de poder voltar para a escolha certa. Em outras palavras, ele vai ter que chegar no fundo do poço. Olha, eu sei que tá denso, mas aguenta comigo mais um pouquinho, porque é agora que começa a ficar bonito. O Zuko volta para casa e descobre uma coisa que vai destruir ele por dentro. Mais do que a cicatriz, mais do que o banimento e mais do que qualquer raio na tempestade. Ele conseguiu tudo o que ele queria, mas ele não sente absolutamente nada. O pai agora fala com ele. Ele senta à direita de seu pai nas reuniões. O pai agora chama ele de herói porque acredita que ele matou o Avatar. E o Zuko, pela primeira vez em 3 anos, não precisa mais provar nada. E isso é pior do que tudo que veio antes. Tem uma cena no livro 3 onde eles estão num resort, numa ilha, em que eles estão na praia junto com a Mai, a Azula e a Ty Lee, e ele solta o que talvez seja a frase mais honesta que ele já falou em toda a série. Eu devia estar feliz, o meu pai me ama, eu sou tratado como um príncipe, tudo que deveria estar perfeito agora, mas eu tô mais bravo do que nunca, e eu não sei o porquê. Para aí e respira. Porque essa cena pode ser a cena mais importante que você vai assistir esse ano. E talvez essa seja a cena que mais descreve com precisão o que acontece com milhões de homens da nossa geração. A gente passa a infância inteira sonhando com um destino. A gente passa a adolescência inteira estudando pro destino. A gente passa os 20 anos ralando pro destino. E a gente passa os 30 anos construindo o destino. Mas quando a gente chega no final, a gente não sente nada. O emprego que a gente jurou que ia mudar tudo. A pessoa que a gente jurou que era certa, o salário que a gente jurou que ia trazer paz, chega e nada muda. E aí a gente fica igual o Zuko na ilha, mais bravo do que nunca, sem saber o porquê. E isso porque a gente construiu uma vida inteira mirando no destino errado. A gente perseguiu o avatar da aprovação paterna, a gente perseguiu o avatar da aprovação social, a gente perseguiu uma validação no Instagram, uma validação do salário do LinkedIn, do corpo da academia, ou a da sua namorada perfeita para fazer inveja pros seus amigos. E quando a gente finalmente alcança, a gente descobre a coisa mais madura de descobrir, que a aprovação que você perseguiu a vida inteira nunca foi possível, porque você não pode receber amor do que nunca teve amor para dar. O Zuko passou 3 anos tentando entregar uma carta para um endereço que nunca existiu. E se você tá assistindo esse vídeo e essa frase apertou alguma coisa no teu peito, respira fundo, porque você não tá sozinho nessa. A maioria de nós está tentando entregar uma carta para um endereço que nunca existiu. Pode ser o endereço do pai que nunca vai aprovar, da mãe que nunca vai entender, do parceiro ou parceira que nunca vai enxergar, do mundo que nunca vai aplaudir. E a boa notícia, que o Zuko vai descobrir daqui a pouco, e eu quero que você aguarde, é que o dia que você para de entregar essa carta, você liberta a sua vida para construir coisas que importam de verdade. Não mais no ódio, não mais no rancor, mas no cuidado, no propósito, no que te acende por dentro sem precisar de plateia. O Zuko, depois de desmoronar na praia, não desiste. Ele começa a fazer uma pergunta que vai mudar tudo. Uma pergunta que o tio Iroh tentou plantar nele umas 20 vezes. Uma pergunta tão simples que é quase ridícula. E tão difícil que a maioria das pessoas morre sem responder. Quem é você e o que você quer? E é aqui que a jornada vira. Porque responder essa pergunta exige uma coisa que, para um garoto que foi queimado pelo próprio pai, é quase impossível. Exige ele falar. Quarta virtude, coragem.
A gente cresce vendo filmes de herói e imagina que o corajoso é aquele cara que entra em chamas sem piscar, que pula do prédio sem pensar e que encara 10 inimigos sem tremer. Mas isso não é coragem, isso é imprudência. E muitas vezes é vaidade disfarçada. O Zuko do livro 1 e 2 ele é imprudente. Ele enfrenta o Almirante Zal em múltiplos duelos por puro impulso. Ele invade o Polo Norte numa tempestade carregando o Avatar inconsciente. Sobe numa montanha durante uma tempestade para implorar ser atingido por um raio. E isso não é coragem, é só um cara que tem tão pouco amor por ele mesmo que o perigo perdeu o peso. Aristóteles já tinha mapeado isso. Para ele, a coragem é um meio entre dois vícios: a covardia, que é fugir de tudo, e a temeridade, que é não reconhecer perigo nenhum. A coragem verdadeira mora no meio. O corajoso sente medo, ele apenas não deixa esse medo tomar a decisão no lugar dele. A coragem não é a ausência do medo, a coragem é a presença de propósito. E é aí que vem o dia do sol negro. O Zuko tá numa sala fria do palácio. O eclipse começou. Durante os próximos minutos, o pai dele, o homem mais poderoso do mundo, não consegue usar a dobra de fogo. E o Zuko tem uma escolha. Ele podia matar o Ozai ali e acabar com a guerra, mas ele não faz isso. Em vez disso, ele entra no salão, encara o próprio pai e fala que a cicatriz foi crueldade, que a guerra foi um erro, que vai se juntar ao Avatar e que vai trair a Nação do Fogo para salvar o mundo. E depois, só depois de ter dito tudo o que ele precisava dizer, ele sai. E essa cena é a mais corajosa da série inteira. Mais corajosa do que qualquer cena de combate de toda a animação. Porque a coragem verdadeira do Zuko não tá em lutar contra o Ozai durante o eclipse. Tá em falar, em nomear e em olhar para o homem que destruiu a infância dele e dizer em voz alta que o que você fez comigo foi errado e eu não aceito mais. E olha, isso parece pequeno, é só uma conversa, ninguém morre, ninguém sangra. Mas é a coisa mais difícil que um filho de pai abusivo pode fazer na vida inteira dele. Porque enquanto o Zuko tinha raiva do pai, ele ainda estava conectado a ele. A raiva mantém o laço vivo, mas no segundo em que ele nomeia o erro em voz alta, ele corta esse laço. E aqui vem a descoberta mais libertadora do arco inteiro. Quando o Zuko para de esperar a aprovação do pai, ele enfim recebe a aprovação de dentro, daquele garoto de 3 anos que tentou salvar o caranguejo. Aquele coração que sentia dó sem pedir permissão, do tio que aposta nele e principalmente dele mesmo. O Zuko descobre que coragem não é só o momento em que você fala. Coragem é o que abre espaço para tudo que vem depois, pro perdão, pro recomeço, para ser quem você sempre foi antes do mundo te dizer quem você devia ser. Mas falar pro pai foi a parte fácil. O pai dele já tinha desistido dele há muito tempo. A parte difícil é olhar nos olhos da única pessoa que nunca desistiu dele e enfim pedir o perdão. Quinta virtude, responsabilidade. A maioria das pessoas acha que responsabilidade é carregar uma culpa, baixar a cabeça e aceitar a bronca. Mas a responsabilidade no sentido que o Zuko vai ter que aprender é o peso do amor assumido em voz alta. E a cena onde ele entende isso é uma das cenas mais silenciosas da série inteira. Para tudo que você está fazendo aqui agora. Para de ler uma mensagem, mexer no celular, de jogar o jogo que você está jogando e preste atenção aqui agora nesse trecho. Porque ele é, na minha opinião, a cena mais bonita desse desenho. O Zuko desertou da Nação do Fogo, confrontou o próprio pai, cruzou o mundo para encontrar o Avatar, foi rejeitado pelo time Avatar e enfim ganhou a confiança deles. E em algum momento ele descobre que o tio Iroh foi solto da prisão e está em algum lugar do Reino da Terra. E ele para tudo, porque ele tem uma coisa que ele precisa fazer antes de qualquer outra coisa. Ele não consegue dormir, ele passa noites inteiras ensaiando o que ele vai falar pro tio Iroh. Ele treina diante do espelho, escreve, riscando, reescrevendo. Nenhuma versão parece certa e nenhuma parece o suficiente. Porque como é que você pede perdão para uma pessoa que nunca desistiu de você quando você desistiu dela? Como que você olha nos olhos do tio que perdeu o filho na guerra e que deveria ter sido o Senhor do Fogo, que abdicou de tudo para te criar e diz: desculpa eu ter te trocado pelo poder que você abandonou? Não tem uma palavra que cabe, não tem nenhuma frase que conserta isso. Mas ele vai mesmo assim. Ele encontra a tenda no meio da floresta e o tio Iroh ainda tá dormindo, de costas para a entrada, e o Zuko ajoelha. Ele ajoelha porque ele não sabe mais o que fazer. Todo o ensaio virou nada na frente do tio dormindo. Ele ajoelha porque é o único gesto que sobrou, e ele começa a chorar. E sussurra quase sem fôlego: mas eu quero que saiba que eu sinto muito, tio. Eu lamento e eu tenho vergonha do que eu fiz. O Iroh acorda devagar, vira e vê o sobrinho ajoelhado, chorando. E em vez de fazer qualquer coisa que o Zuko esperava, em vez de cobrar, em vez de gritar e em vez de exigir explicação, o Iroh abraça ele. E o Zuko cai no abraço do tio e chora.
E quando o Zuko consegue respirar de novo, ele solta a pergunta que vinha segurando há meses. Como você pode me perdoar tão facilmente? Eu achei que você estava furioso comigo. E o Iroh, segurando ele, responde com a frase que eu considero a mais bonita de toda a série. Jamais fiquei furioso com você. Eu estava triste porque tinha medo que você tivesse se perdido. E pensa no peso disso. O tio Iroh não tava com raiva dele, ele tava com medo. Medo de que o garoto que ele amava tivesse virado uma coisa que não era ele. Medo de que o Zuko tivesse virado Ozai. Medo de que a única pessoa da família dele que ainda valia a pena salvar tivesse finalmente se perdido. E quando o Zuko volta, o Iroh não cobra, o não pune, não exige uma penitência. Não diz eu te avisei, não diz você sabe o quanto você me machucou. Ele não diz nada disso. Ele simplesmente abraça, porque ele entende uma coisa que a maioria dos pais, mães, irmãos e parceiros do mundo todo nunca aprendeu. Quando alguém que você ama volta para casa carregando a vergonha do erro que cometeu, a única coisa que precisa ser dita é bem-vindo de volta. E aqui tá a coisa que destrói qualquer um que assiste essa cena com atenção. O Zuko não pediu desculpas porque tinha que cumprir uma obrigação moral. Ele pediu desculpas porque ele ama o tio Iroh. E porque causar dor em alguém que você ama é uma coisa que a alma humana não consegue carregar em silêncio para sempre. Responsabilidade, no sentido mais profundo da palavra, é o peso do amor assumido em voz alta. A gente vive numa cultura que ensinou a geração inteira a confundir responsabilidade com culpa, a confundir um pedido de desculpas com fraqueza, a confundir admitir erro com se rebaixar. Mas olha o que Zuko faz nessa cena. Ele não se destrói, ele não se humilha e ele não rasteja. Ele simplesmente nomeia o que fez, carrega o peso, recebe o perdão que ele jurava que não merecia. E no segundo seguinte, ele tá mais leve do que quando entrou na tenda. Porque aqui está o segredo que ninguém te contou. O peso que você carrega em silêncio te esmaga. O peso que você nomeia em voz alta, você pode finalmente soltar. E agora pensa na sua vida. Alguém que merece um pedido de desculpas que você ainda não deu. Pode ser um pai, uma mãe, um ex-amigo, uma ex-namorada, um filho, um irmão. Alguém que você sabe, bem lá no fundo, que você feriu. E que você nunca teve coragem de olhar nos olhos e simplesmente dizer que eu errei com você, me desculpa. Pensa nessa pessoa agora. Vê o rosto dela na tua cabeça. E pensa no alívio que isso te traz, que seria largar esse peso. Porque o Zuko, ajoelhado naquela tenda, não estava só pedindo perdão pro tio Iroh, ele estava se libertando da pessoa que ele tinha virado. E é isso que essa virtude faz com você. Você não pede perdão pelo outro, você pede perdão para poder voltar a ser você. E o Zuko agora finalmente pode voltar a ser ele. Sexta virtude: a aceitação. A maioria das pessoas acha que aceitação é conformismo, desistir da luta, baixar a guarda. Aceitação no sentido que o Zuko vai ter que aprender agora é olhar para a própria sombra e dizer que isso também sou eu, sem tentar apagar, sem tentar negar. Essa é a última virtude do vídeo porque é a única que só depende de você. E é a mais difícil por esse mesmo motivo. Ninguém pode fazer isso por você. E quando você se perdoa, quando você larga esse peso, alguma coisa estranha acontece. Você finalmente consegue olhar para dentro sem desviar o olhar. Porque a última virtude que falta pro Zuko, a mais difícil de todas, só é possível depois que você aprende a se olhar de verdade. Em algum momento do livro 3, o Iroh senta com o Zuko e revela uma coisa que muda tudo. O Zuko tem 2 bisavôs. Por parte de pai, o Senhor do Fogo Sozin, o homem que começou a guerra, que ordenou o genocídio dos nômades do ar, que destruiu o equilíbrio do mundo inteiro. E por parte de mãe, ele tem o Avatar Roku, um guardião do equilíbrio, o amigo que tentou impedir o Sozin, o homem que morreu justamente tentando parar esse genocídio. O bem e o mal correndo nas mesmas veias, dentro do mesmo garoto. Essa genética é cruel. E o tio Iroh novamente se prova ser o personagem mais bem desenvolvido dessa história. Ele simplesmente solta essa fala: o bem e o mal estão sempre em guerra dentro de você, Zuko. É a sua natureza, é o seu legado. Mas tem um lado bom. O que aconteceu há gerações atrás pode ser resolvido agora, por você. E preste atenção no peso dessa fala. O Zuko passou a vida inteira tentando virar uma coisa só. Tentando virar o Ozai. Tentando virar a Azula. Tentando virar o tio Iroh. Tentando ser o perfeito filho da Nação do Fogo, ou o perfeito membro do time Avatar, ou o perfeito príncipe banido. E a revelação dos 2 bisavôs destrói essa lógica por inteiro, porque o Zuko não é uma coisa só e ele nunca vai ser. Ele é o Sozin e o Roku ao mesmo tempo. Ele é o que o pai dele fez e o que a mãe plantou nele. Ele é a raiva que herdou e a compaixão que desenvolveu. Ele é o garoto que queimou a Vila Kyoshi e o homem que se jogou na frente de um raio para salvar Katara. E a virtude final dele, a mais rara e a mais difícil, é aceitar que ele é as 2 coisas.
para sempre. Carl Jung, um psicanalista suíço, chamava isso de integração da sombra. Para Jung, a gente passa a vida inteira tentando negar as partes de nós que a gente não gosta. A gente enterra a raiva, a covardia, a inveja, o egoísmo e finge que não existem. E quanto mais a gente enterra, mais essas partes crescem no escuro. E mais elas controlam a gente sem que a gente perceba. E a cura, para Jung, não é virar só luz. É olhar para a sombra e dizer que isso também sou eu. E eu posso escolher o que fazer com isso. É isso que Zuko faz. Ele não nega que tem o sangue de Sozin. E ele não tenta se transformar no Roku. Ele aceita que as duas forças vão brigar dentro dele para sempre. E assume a responsabilidade de escolher todo santo dia de que lado ele vai ficar. Porque a virtude não é a ausência de vício. Virtude é a escolha diária, feita na presença do vício. E isso, meu amigo, talvez seja a coisa mais libertadora da série inteira. Porque significa que você não precisa ser perfeito. Você não precisa virar uma pessoa completamente nova. Você não precisa pagar tudo o que fez de errado. Você só precisa todo dia escolher de novo. E enfim, a guerra acaba. O Ozai é derrotado, a Azula quebra, literalmente no último Agni Kai, e o cometa passa. E o Zuko, o garoto banido, o príncipe com a cicatriz, o vilão que virou aliado, é coroado como Senhor do Fogo. E a cena não tem glória, não tem trompetes triunfantes, não tem uma celebração barulhenta. O Zuko sobe ao trono em silêncio. Aí ele se vira para a multidão e diz que eles não vão ser mais quem eram, que a guerra foi um erro, que a Nação do Fogo feriu o mundo e que a honra verdadeira da nação vai ser reconstruir o que ela destruiu. Esse é o mesmo garoto que no primeiro episódio queria capturar o Avatar para ser aceito pelo pai, que acreditava que o destino dele era continuar a obra de Sozin, que dizia com lágrima nos olhos que era o filho leal da Nação do Fogo. E 3 anos depois, esse mesmo garoto olha para a própria nação, a nação que ele sangrou para defender, a nação que ele foi banido por questionar, e diz em voz alta que ela precisa mudar. Isso é honra de verdade. Não a honra que o pai dele ensinou, honra como obediência, como poder, como vitória em duelo, e sim a honra como coragem de nomear o que está errado no que você ama, honra como responsabilidade pelo erro que você herdou, honra como recusa de fingir que a dor dos outros não existe. E o Zuko, coroado em silêncio, com a cicatriz para sempre no rosto, é a prova viva de uma coisa que o Avatar tá te dizendo na surdina desde o começo. Ele não precisou ser um prodígio para alcançar a vitória. Ele precisou de humildade. A Azula tinha o talento, o Zuko tinha o que era necessário. Eu comecei esse vídeo dizendo uma coisa provocativa, dizendo que você finge não precisar de honra. E agora no final eu preciso te explicar o que eu quis dizer com isso. A gente vive numa época que desprezou a palavra honra. A gente associa a honra com uma coisa de velho, com um moralismo careta. A gente acha que honra é coisa de samurai e de filme antigo. Mas olha o que a gente faz no lugar dela. A gente persegue uma validação como o Zuko perseguiu o Avatar. A gente finge orgulho para esconder uma vergonha. A gente explode com quem ama por impulso. A gente teima em caminhos errados porque não tem a coragem de parar e pensar. E a gente confunde imprudência com coragem, culpa com responsabilidade e dureza com força. E a gente carrega tudo isso em silêncio. Tudo que o Zuko aprendeu nessas 6 virtudes, humildade, ira justa, perseverança verdadeira, coragem com propósito, responsabilidade com amor e aceitação da sombra, é exatamente o que a gente finge não precisar. Mas aqui está o presente que eu quero te dar antes de você fechar o vídeo. Você não precisa ser o prodígio, você não precisa ter nascido pronto, você não precisa ser a Azula, você não precisa ser o Aang, você pode ser o Zuko. E o Zuko venceu porque ele foi comum e escolheu todo dia virar alguém melhor do que ele era. E isso tá ao teu alcance. Hoje, agora, na próxima conversa e na próxima escolha. Então antes de você fechar esse vídeo, eu queria te deixar com 3 coisas concretas para fazer essa semana. Porque honra não é um conceito, honra é prática. E a primeira delas é identificar uma crise recente que te incomodou. E pergunta para você mesmo se ela era verdade. E se era, admite em voz alta para alguém. Não para se rebaixar, e sim para ver com clareza. É humildade em ação. A segunda é, pense em alguém para quem você devia um pedido de desculpas e nunca deu. Essa semana manda mensagem, não precisa ser perfeita nem longa, precisa ser verdadeira. É responsabilidade em ação. A terceira, escolhe hoje uma parte tua que você enterrou, seja a raiva que você finge não ter, a inveja que você finge não sentir, o medo que você esconde atrás de você mesmo. Nomeia isso em voz alta, só para você, na frente do espelho. Não para mudar, mas para admitir. Isso é aceitação em ação.
Faz uma dessas 3, só uma essa semana, e vê o que acontece. Se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, se em algum momento você se viu no Zuko e doeu um pouquinho, mas que também te curou um pouquinho, deixa um comentário me contando qual das 6 virtudes você acha que mais falta na tua vida hoje. Eu vou ler todos, de verdade. E antes de você ir, mais uma coisa. Por hoje eu te deixo com a pergunta que o Iroh faz pro Zuko, a mesma pergunta que eu te deixo carregando até o próximo vídeo. Quem é você e o que você quer? Não precisa responder em voz alta, só responde de forma verdadeira para você mesmo. Nesse exato momento tá passando mais um vídeo na tela que eu escolhi especialmente para você. Obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo, na próxima semana.